Olá, estudantes do 8º ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre o movimento de rotação. Mas antes de nós falarmos sobre esse movimento, as suas consequências, eu tenho um recadinho para você. Cadê o seu material? Cadê o seu penal? Cadê o seu caderno? Para que você faça os registros de tudo aquilo que você julgar importante, de tudo aquilo que você julgar necessário. Muitas coisas que nós vamos conversar, que nós vamos trabalhar, é necessário que você faça os registros. Então, palavras, conceitos, termos, anote no seu caderno. É importante, pois vai facilitar os seus estudos. Quando você for fazer uma atividade, quando você for conversar com os seus colegas, conversar com o seu professor, a sua professora de ciências, você tem esses registros para consultar. E, além disso, vai ajudar nas avaliações. Então, vamos lá? Qual é o objetivo dessa aula? Já que estamos falando de movimento de rotação, nós estamos falando do nosso planeta. Então, qual é o objetivo? Por que estudar? Para que conhecer esse movimento? Entender que a rotação da Terra é um movimento que o planeta realiza em torno do seu próprio eixo. Nós temos que lembrar que o planeta Terra realiza muitos movimentos. E esses movimentos têm uma explicação, têm um porquê e uma importância. Neste primeiro momento, nós vamos entender um movimento, que é a rotação. E nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos nele. Então vamos dar uma olhadinha nessa imagem? Você reconhece esse planeta? Já ouviu falar desse planeta? É isso mesmo, é o planeta Terra, é o planeta em que nós vivemos. Então dê uma olhada nas características do nosso planeta. O seu formato, a quantidade de água e de continente. Enquanto você faz essa observação, eu vou fazer a leitura do texto. Você conhece algum movimento que a Terra realiza? Então essa é a primeira pergunta. Se sim, sabe qual é a sua implicação no cotidiano? Então eu comentei com você. A Terra realiza muitos movimentos. Claro que na escola, nos nossos estudos, nós conhecemos alguns. Nós não nos aprofundamos em todos esses movimentos. Então, você já ouviu falar dos movimentos que o nosso planeta Terra realiza? Não necessariamente o que nós vamos estudar nessa aula. Se você conhece um desses movimentos, qual é a implicação? Qual é a consequência para o nosso cotidiano? Eu vou dar um tempinho para você pensar um pouquinho e eu já retorno. Retornamos. E aí, pensou um pouquinho em quais movimentos o nosso planeta Terra realiza? Reparem que eu tenho um aqui na tela, mas eu também trouxe um para vocês. Então imagine, nós temos aqui o nosso planeta Terra, né? Que é uma representação do nosso planeta. Que movimento será que ele realiza? E quais são as implicações, quais são as influências do movimento que esse planeta realiza no nosso cotidiano? Então, se a gente pensar, aqui eu tenho uma representação do nosso planeta Terra. Nessa aula, nós vamos falar sobre a rotação, ou seja, um dos movimentos que o nosso planeta realiza.
também existe um movimento de translação. Então, quando nós falamos em rotação, é aquele movimento onde o nosso planeta vai girar em torno do seu próprio eixo. Quando ele faz esse giro, e nós estamos percebendo alguns países, alguns continentes vão estar voltados para o Sol, e outros do lado oposto não vão estar sendo iluminados pelo Sol. Qual será a influência desse movimento? Porém, nós também temos o movimento de translação, onde o nosso planeta ele gira em torno do Sol e, ao mesmo tempo, ele vai fazendo a rotação. Então, percebam que são dois movimentos distintos. Será que esses movimentos que o planeta realiza, que ele desenvolve, têm uma influência nas nossas ações, no nosso cotidiano? A resposta é sim, e nós vamos ver isso ao longo dessa e de outras aulas. Então, um movimento observado no céu diariamente, no qual o Sol e outros corpos celestes deslocam-se de leste para oeste, é um movimento aparente. Então, antes de nós falarmos sobre o planeta Terra propriamente dito, nós estamos vendo o Sol. Então, repare, por exemplo, na janela da sua casa, da porta da sua casa, ou você pode ir para o seu quintal mesmo, não precisa estar dentro de casa. E observe o Sol lá no céu. Esse Sol, em vários horários, em vários momentos do dia, ele vai estar num posicionamento. Ele vai estar o quê? Se movendo. Repare bem nessa animação. Nós temos uma pessoa e nós temos um movimento. Mas e aí? Será que esse movimento é do Sol ou é da Terra? É a Terra que se movimenta, mas dá a impressão que é o Sol que faz esse movimento. Por isso, nós dizemos que é o movimento aparente do Sol. E nessa animação, nós percebemos esse deslocamento do leste para o oeste. Então, esse movimento aparente do Sol é resultado do giro que a Terra dá em torno de um eixo imaginário, que nós criamos esse eixo no sentido anti-horário, ou seja, oeste para leste. Esse movimento é chamado de rotação. Então, é o primeiro movimento que nós vamos nos aprofundar. Então, repare nessa animação. A gente tem ali uma flechinha, uma setinha, indicando esse movimento no eixo imaginário. Então, se eu pegar novamente esse globo que eu trouxe para vocês, eu tenho uma representação do planeta Terra. Então, eu tenho um eixo imaginário que vai percorrer do Polo Norte até o Polo Sul, ok? E esse planeta vai fazer o seu giro em torno do seu próprio eixo. Isso é um movimento de rotação. Ok, mas o que mais podemos saber sobre esse movimento? Então vamos dar uma olhadinha. O eixo de rotação da Terra é uma linha reta imaginária, ela não existe, que atravessa o globo do Polo Sul ao Polo Norte, ou do Polo Norte até o Polo Sul. Vamos dar uma olhada lá na imagem? Então, novamente, aqui a gente tem o planeta. Percebam que ele está translúcido e nós temos essa linha reta imaginária, que é o eixo do nosso planeta. Essa linha ela é levemente inclinada, tem uma inclinação em relação ao plano da órbita terrestre ao redor do Sol. Então, se a gente perceber, o nosso planeta ele não está reto. Então, se novamente eu pegar esse globo aqui, ele não tem inclinação nenhuma. Então, nós temos essa linha imaginária que percorre de norte ao sul. Nós temos, então, uma inclinação. Essa linha, ela tem uma inclinação que vai fazer com que esse planeta faça o seu movimento de rotação. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre esse movimento? Conforme a Terra gira ao redor de si mesma, já sabemos que é a rotação. A luz do Sol atinge diferentes partes dela. É dia na região que fica voltada para o Sol e à noite na região onde não tem esse Sol. Então, novamente, a gente vai dar uma olhada aqui na imagem.
Lembramos que o Sol está posicionado, não está girando em torno da Terra. É o contrário, a Terra faz o seu movimento em torno do Sol. Então, quando ela está girando, fazendo essa rotação, partes da Terra está sendo iluminada, recebendo a incidência luminosa do Sol. E outra parte do nosso planeta não está recebendo essa luminosidade do Sol. Então, se nós percebemos aqui, nesse desenho que está na tela, a proporção não está correta, é só uma representação gráfica para entendermos essa situação. Temos o Sol. Reparem que nós temos uma claridade, uma luminosidade chegando do lado direito da imagem. Então é dia. Já o lado esquerdo não está recebendo essa luminosidade. Então é noite. Vamos dar uma olhada aqui no nosso globo? Então imagine, você aí do outro lado. Você é o Sol. Você está iluminando. Então você não está de frente para esse globo. Então essa parte aqui que você está visualizando está recebendo a sua luz, porque você é o Sol. Mas veja esse lado oposto que você não está vendo, mas eu estou. Não está recebendo luminosidade porque essas ondas luminosas do Sol não vão fazer curva. Então este lado oposto ao Sol é noite. Porém, a Terra fica fazendo o seu movimento. Aquele lado que estava iluminado, depois de um período de um tempo, vai deixar de estar iluminado. E aquela parte que estava escura, não recebendo a luminosidade, vai ser iluminada. Então você já percebeu uma consequência do movimento de rotação? Uma parte iluminada, outra parte não iluminada. É dia e a noite. Nós temos uma consequência. Então, graças ao movimento de rotação, nós temos os dias e as noites. E eu pergunto para você, quanto tempo demora para a Terra realizar o movimento de rotação? E agora? Reparem nessa animação aqui. Então, nós temos o movimento de rotação acontecendo. Girar em torno do seu próprio eixo. Ok. Temos uma parte iluminada. Vejam esse lado esquerdo. Como você visualiza os continentes, o oceano. Então é dia. Mas veja o lado oposto. Está mais escuro. Não está recebendo essa luminosidade. Então nós estamos entendendo que uma consequência do movimento de rotação é a existência de dias e noites. E aqui nós vamos para a nossa atividade mão na massa. Vamos ver isso na prática? Vocês viram que eu usei imagens. Vocês viram que eu trouxe uma animação. Eu trouxe um globo terrestre. Ah, mas Fabiano, eu não tenho um globo na minha casa. Eu quero ver essa experiência, eu quero ver na realidade uma parte iluminada e outra não. Então, para isso, nós temos a nossa experiência. Vamos dar uma olhadinha lá na tela? Vamos observar o sentido do movimento de rotação? E para isso, vamos utilizar o quê? Lápis, papel, fita adesiva e uma lanterna, que pode ser o seu celular, né, com uma luzinha, que é o flash. Qual é o procedimento? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma bolinha de papel, nós vamos pegar folhas de caderno, folhas utilizadas e fazer uma bolinha. Se for uma bolinha pequenininha, é um planetinha. Se for várias folhas e fazer um bolão, é um planeta grandão. Prenda a bolinha na ponta do lápis. Segure o lápis com a bolinha na ponta e na outra mão segure a lanterna, ou seu celular, por exemplo, com o flash ligado. Gira o lápis no sentido anti-horário, que é o sentido do movimento de rotação do nosso planeta, e aponte a luz para a bolinha. E o que será que você vai perceber? Eu vou dar um tempinho para você anotar todas essas informações, os materiais que você vai utilizar e como vai construir, e eu já retorno.
retornamos. Então lembrando que essa atividade mão na massa não é uma obrigatoriedade, você não precisa, você não é obrigado a fazer. Lembrando que essas atividades, elas enriquecem, elas complementam o que nós estamos estudando. Então o movimento de rotação, o sentido, que é o sentido anti-horário, as suas implicações, as suas consequências. Então quando você pega, por exemplo, a luzinha, né? Então pegamos uma lanterna ou o próprio celular e a gente vai iluminar, nós temos o quê? O lápis e nós pegamos a bolinha e fizemos, né? O papel, fizemos uma bolinha. Você vai encaixar essa bolinha de papel no seu lápis, que vai representar um planeta, e você consegue girar esse lápis e fazer um movimento de rotação no sentido anti-horário, e a lanterninha do seu celular, ou uma própria lanterna, vai representar o quê? O Sol. E aqui nós vamos agora entender como esse processo acontece. Vamos ver de pertinho? Então aqui eu tenho o nosso planeta, a Terra, é uma representação. E nós temos o Sol iluminando. Então quando nós temos esse planeta girando no sentido anti-horário, em torno do seu próprio eixo, percebam, parei. Essa parte agora está sendo iluminada. É dia. É agora. De dia essa aula está acontecendo, você não está dormindo. Mas o lado oposto é noite, não está recebendo a luminosidade do sol, ou seja, da lanterninha. Está todo mundo dormindo. Porém, o nosso planeta não para. O movimento de rotação é constante. E vai passando os minutos, as horas, e quando era dia, vira noite. E noite vira dia. Então, essa é a consequência do movimento de rotação. Nós termos as sequências de dias e noites. E aí, quanto tempo demora para que essa rotação, um movimento completo do nosso planeta aconteça? Vamos dar uma olhada na tela? A Terra leva cerca de 24 horas para completar esse movimento em torno do seu próprio eixo. Ou seja, aproximadamente 24 horas para fazer a rotação. Ou seja, é o período de um dia. E nós vamos para a nossa primeira atividade. No Brasil, dizemos que o Sol nasce na região leste e se põe na região oeste. Esse é o movimento aparente do Sol. Lembrando que a rotação do nosso planeta é anti-horário, ou seja, é de oeste para leste. Mas a gente está falando do movimento aparente. É o Sol que se movimenta no céu? Sim ou não? E você vai explicar. Então eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno.
Retornamos. Pensou bem nessa pergunta? Vamos dar uma olhada na resposta esperada? Então diz assim: quem faz esse movimento realmente é o Sol no céu? Sim ou não? Então, como a rotação da Terra acontece, ocorre de oeste para leste, anti-horária, um observador que está sobre a Terra vê o Sol nascer de leste e se pôr na região oeste. Porém, o movimento do Sol ele é aparente. Quem se movimenta é o nosso planeta, dando essa sensação do movimento do Sol. Para um observador, então, na Terra, parece que é o Sol que está se movendo no céu, nascendo de um lado e se pondo no outro. Então veja que o observador, ele vendo esse movimento ao longo do dia. As variações nas sombras de um gnomon, que é uma haste, ao longo do dia mostram como a iluminação se altera com o passar das horas. Também é uma consequência do movimento de rotação da Terra. Percebam bem nessa animação, nós temos um poste que simula um gnomon, que é uma estrutura, um aparato para observar as sombras. E repare, com esse movimento aparente do Sol, como a sombra desse poste vai mudando, ao longo do dia ficando maior ou menor. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade. Que componente do movimento da Terra está relacionado à ocorrência dos dias e das noites? Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Retornamos! Mas sabendo, nessa pergunta, que componente da Terra está associado aos dias e às noites? Ele está perguntando qual é o movimento, ou seja, a rotação é o movimento que define as sequências de dias e das noites. E o que vimos na aula? O conceito de rotação, que é um dos movimentos que o nosso planeta realiza. Como? Em torno do seu próprio eixo. Qual a consequência da rotação da Terra? Dias e noites. Esse movimento demora aproximadamente 24 horas. Nessa aula, nós falamos sobre um movimento que a Terra realiza, a rotação. Espero que vocês tenham gostado e até breve!